Hoje, nesta sexta-feira, Edinho Silva, um dos coordenadores da campanha do presidente eleito Lula e prefeito de Araraquara, ele divulgou um texto em que questiona por que os mercados reagiram de forma tão brusca às falas do presidente eleito. Nessa nota, que está lá no nosso site, você pode lê-la na íntegra, cnnbrasil.com.br, Edinho diz que o mercado não deve sofrer por antecipação e ainda que não há possibilidade de perda das rédeas dos gastos públicos pelo novo governo. O petista ainda escreveu que não se pode omitir o rombo nas contas públicas e que as decisões devem ser construídas com diálogo. Pois bem, para falar sobre esse texto e sobre os possíveis próximos passos do futuro governo, nós conversamos então com Edinho Silva, que nos dá a honra de participar deste comecinho do nosso CNN Prime Time. Prefeito, boa noite, muito obrigado pela sua participação. Está muito claro o chamado ao centro nesse trabalho todo de transição, né? A exposição de Geraldo Alckmin, os nomes de André Lara Rezende, Pércio Arida, no grupo de trabalho da economia. E depois do discurso de ontem de Lula, depois que a gente ouviu o peso de cada palavra, eu pergunto para o senhor, Lula está sendo pressionado pelo PT? Pelas aberturas, pelas concessões que foram feitas nessa transição para trazer mais para a esquerda esse trabalho todo? Está havendo pressão do partido em cima do presidente eleito, prefeito? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite ao Yuri, à Raquel, também ao Felipe e à Thaís. É uma imensa alegria estar participando aqui com vocês. Também meus cumprimentos aos assinantes da CNN. Olha, Márcio, é impossível esse cenário existir, porque o presidente Lula não é o tipo de liderança política que se deixa influenciar ou se deixa pressionar. Quem estava ontem em Brasília, no momento da sua fala, pôde vivenciar um momento de extrema emoção do presidente Lula. Foi uma fala ali emocionada, carregada de emoção, onde quando ele mostra a sua indignação diante do cenário da fome, a volta da fome às famílias brasileiras. E esse tema, o tema da exclusão social, o tema da vulnerabilidade, é um tema que toca profundo ao presidente Lula, pela sua capacidade de empatia, com essa empatia histórica que ele construiu com o povo brasileiro. Então, foi uma fala muito contextualizada num ambiente carregado de emoção. Eu penso que nós temos, por isso que hoje eu me empenhei muito para que a gente jogasse um pouco de racionalidade sobre aquilo que o mercado reivindicava como motivo para gerar instabilidade, né, e gerar todo aquele ambiente vivenciado no dia de ontem. Eu procurei demonstrar que é inegável que existe um déficit e que esse déficit, inclusive, ele já foi precificado pelo mercado. O mercado precificou todo o déficit gerado pelo governo Bolsonaro, inclusive, que é inegável que teve, né, um estímulo à gastança em nome de se ganhar as eleições. Ou seja, as burras foram abertas, né, o tesouro foi escancarado para que se despejasse só no período eleitoral 21 bilhões, né, com o intuito de influenciar a opinião pública, com o intuito de influenciar o voto. Então, o mercado já sabia que tinha um déficit. E quando a transição, né, numa conta rasa, até eu digo isso hoje, é uma conta rasa, porque as informações estão sendo levantadas, daquilo que já foi gasto, daquilo que já foi empenhado e daquilo que já foi comprometido, nós estamos falando de um déficit de mais de 100 bilhões de reais. Então, se o mercado tinha esse conhecimento, se o mercado sabia que tinha um rombo nas contas públicas, quando a transição escancara e tenta oficializar esse déficit gerado pelo atual governo, né? Quando a transição, inclusive, procura abrir margem orçamentária para que a gente possa não permitir a descontinuidade de programas existentes e a possibilidade do governo ter iniciativas para que a gente possa retomar, né, minimamente o crescimento econômico, se gera todo aquele ambiente de ontem, que é onde eu digo, Márcio, o mercado
está sofrendo por antecipação num cenário que não existirá. O fato de se constatar o déficit, o fato de se tornar esse déficit legal diante do orçamento de 23, portanto, com transparência máxima, isso é motivo para gerar instabilidade? Eu penso que não. É motivo para gerar estabilidade, porque nós estamos, de forma transparente, demonstrando aquilo que o governo vai enfrentar em 23 e, claro, né, essa transparência não significa, e esse cenário jamais vai existir, né, de nós temos um governo liderado pelo presidente Lula que perca o controle ou que perca as rédeas do gasto público. Não, nós queremos enfrentar a fome, nós queremos enfrentar a vulnerabilidade, nós queremos combater a exclusão social, nós queremos ter políticas de crescimento econômico, mas tudo isso fazendo gestão no modelo que o presidente Lula governou de 2003 a 2008, com muita responsabilidade e muita racionalidade. Prefeito, deixa eu colocar os nossos analistas para perguntarem também para o senhor. Começo com Basília Rodrigues, que fala de Brasília. Oi, Basília, boa noite. Prazer ter você com a gente aqui no nosso Prime Time. Oi, boa noite. Obrigada, Márcia, aos seus espectadores aí do Prime Time. Olha, eu vim esse horário só para fazer perguntas ao Edinho Silva, com quem eu conversei ontem à noite na saída do CCBB, o Centro Cultural do Banco do Brasil, que está abrigando o governo de transição. Edinho, o senhor que já foi ministro de governo do PT, hoje prefeito, o senhor cumpre um papel, é a sua função de defender o governo nesse trabalho de autoproteção também, de quem está dentro do comboio do presidente, quem está vindo aí para governar o Brasil pelos próximos 4 anos. Mas é difícil acreditar que nada mude nas ideias do novo governo depois desse barulho no mercado, né? Eu entendo as suas explicações, mas eu gostaria que o senhor explicasse ao público do Prime Time o que mudou, então, depois que vocês receberam essa puxada de orelha. O senhor acha que isso acabará antecipando o anúncio das pessoas que farão parte da equipe econômica do governo Lula? Ou isso irá, pelo menos, motivar aí uma mudança de tom do presidente eleito, um tipo de cautela em suas palavras? Nada muda? Nada muda depois dessa reação do mercado? Olha, Basília, primeiro, uma alegria imensa estar aqui dialogando com você, né, te reencontrando aqui no ar. Ontem nós conversamos, agora publicamente. Perfeito. Olha, foi um pouco o que nós conversamos ontem e que eu vou dizer aqui publicamente. Eu penso, repito, o presidente Lula fez um discurso no dia 30/10, logo após a conclusão do resultado eleitoral, que o TSE o reconheceu como presidente eleito. O presidente Lula fez um discurso histórico, um discurso onde ele sinalizou, ele tem um mantra que ele repete a todo momento: o Brasil, para crescer economicamente, tem que ter credibilidade, o Brasil tem que ter estabilidade e previsibilidade. Então, são esses pilares que vão nortear a política econômica do presidente Lula. O que eu disse, Basília, hoje, que eu quero reforçar, é que em vez de nós estarmos debatendo, né, se o déficit vai ser de 100, se vai ser de 170, se vai ser de 200, nós deveríamos estar debatendo como funcionam as grandes potências econômicas do planeta, né? Nós devemos estar debatendo como que nós vamos lastrear esse déficit no PIB, quanto que nós vamos estimular o crescimento econômico para que o PIB lastreie o déficit e esse déficit seja colocado dentro do orçamento ao longo do tempo, como é feito em qualquer economia do planeta, né? Nós vivenciamos durante a pandemia, né, a Alemanha sendo muito mais heterodoxa do que aquilo que nós estamos propondo de pôr para dentro do orçamento um déficit ou de estimular um déficit que será colocado para dentro do orçamento. Nós vivenciamos na Alemanha, nos Estados Unidos, nas principais economias do planeta, pegando só 2 aqui como exemplo, a expansão da base monetária. E nós não estamos vendo nenhuma economia que expandiu a base monetária ir à bancarrota, né? Portanto, quando você se encontra diante de uma dificuldade, é a que o Brasil está vivendo, de uma transição de governo, né, de uma recessão grave uma recessão internacional saindo de uma pandemia, de uma insegurança gerada pela possibilidade de expansão de uma guerra no coração da Europa. Claro que você tem que ter, né, primeiro, uma política
de estímulo ao crescimento do PIB. Se nós temos estímulo ao crescimento do PIB, esse déficit, evidente que ele vai ser lastreado com o crescimento econômico. Eu não estou aqui carimbando se a receita é A, ou B ou C. O que eu estou dizendo é que quando você explicita um déficit, quando você reconhece um déficit, e se você propõe de forma transparente a dialogar sobre esse déficit, claro que você está assumindo o compromisso de pôr esse déficit para dentro do orçamento. O que eu penso, Basílio, é que não é essa instabilidade gerada ontem que tem que mudar efetivamente o posicionamento. E nem acho que ninguém é dono da verdade, Basílio. Nós não somos donos da verdade, né? Os investidores do mercado não são donos da verdade. Não há problema nenhum em se repensar posições. O que eu digo é que não há motivos para todo o nervosismo que o mercado transpareceu ontem. Há uma antecipação, né, de uma instabilidade, como se o governo Lula já tivesse tomado posse, se nós já estivéssemos governando. Por isso que eu disse, né, que o mercado está sofrendo por antecipação em um cenário que não vai existir. É impossível um governo do presidente Lula, liderado pelo presidente Lula, né, perder as rédeas do gasto público. Isso não existe. Portanto, eu penso que o modelo econômico, eu penso que está transparente, né? Aquilo que o presidente Lula vai liderar é um país, primeiro, com muito diálogo, é um país com muita previsibilidade. O presidente Lula disse no seu discurso no dia 30 que o Brasil não vai ser governado com sobressaltos, não vai ser governado com surpresas. Todas as posições serão construídas com o diálogo, né? Todas as posições serão construídas com os agentes participando desse diálogo. Portanto, é um ambiente, né, de um país estável, propício ao crescimento, um modelo de crescimento que vai estimular a iniciativa privada, que vai estimular o crédito, que vai estimular a parceria público-privada, mas também o Estado brasileiro, quando necessário, vai fazer investimentos para que a gente tenha um crescimento sustentável, para que os setores econômicos que tenham capilaridade, que tenham capacidade de gerar emprego, sejam estimulados. Isso não tem nenhuma novidade, não há nenhuma novidade disso que está sendo dito. Por isso que eu penso que o ruído, ele não tem efetivamente nenhum lastro na realidade. A próxima pergunta é da Thaís Arbex. Thaís. Boa noite, prefeito. Bom falar com o senhor de novo. Prefeito, vou para um segundo assunto. A gente viu durante essa semana as primeiras nomeações oficiais do gabinete de transição. No Conselho Político estão ali todos os partidos que estiveram na coligação, foram incluídos MDB, PDT e PSD, que não apoiaram Lula oficialmente. Nos grupos de trabalhos específicos também tem nomes que nunca estiveram ao lado do PT. Mas ontem, também no meio dessa repercussão negativa do mercado, também houve uma reação à inclusão de quadros históricos do PT. E cito especificamente Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, e Paulo Bernardo, ex-ministro das Comunicações. A minha pergunta é: como conseguir fazer um governo com essa frente ampla e também atender esses quadros históricos do PT? Como conseguir essa convergência? Porque, só para terminar, imagino que a partir de agora esse diálogo vai começar a ser feito. Como essas ideias vão ser construídas conjuntamente. Olha, Thaís, primeiro também uma alegria estar aqui dialogando com você. Olha, Thaís, o presidente Lula, ele foi eleito pelo movimento democrático que se deu no Brasil no segundo turno. O presidente Lula foi eleito, portanto, né, com uma mobilização política além do Partido dos Trabalhadores, além da nossa política de alianças e além, inclusive, dos partidos que vieram do segundo turno. Foi um amplo movimento democrático, porque uma parcela importante, a parcela majoritária da sociedade brasileira, entendia que era necessário derrotar aquilo que representava a possibilidade do Brasil flertar com o fascismo, com valores autoritários, com valores que, na minha avaliação, não deveriam ser estimulados na sociedade brasileira como foram.
Então, esse movimento democrático garantiu a vitória do presidente Lula. Portanto, o governo do presidente Lula tem que representar essas forças políticas, forças partidárias e forças, inclusive, que não são partidárias, que deram a ele as condições de vitória. Eu penso que o seu governo tem que ter essa representação para que possa construir um ambiente de governabilidade, para que o presidente Lula efetivamente execute o seu programa de governo, que foi esse programa de governo que foi escolhido e que foi eleito pelo povo brasileiro. Um governo de transição, primeiro, eu penso que quando a gente personifica o debate, ele é muito ruim, né? Porque muitas vezes a gente pode estar cometendo injustiças. Mas eu penso que um processo de transição, você tenta aglutinar ali as pessoas mais experientes que você tem, que possam fazer diagnóstico. Não significa a transição, em hipótese alguma, que ela será constituída por quem vai compor o governo. Isso não tem, conhecendo o presidente Lula, isso não tem a menor lógica, não tem a menor possibilidade. O presidente Lula vai construir o seu governo, vai escolher o seu ministério, né, raciocinando em cima daquilo que ele precisa, primeiro, consolidar como base parlamentar, como base social, e depois aquilo, e tão importante quanto, as lideranças que ele precisa para que execute o seu programa de governo. Então, na transição, você tem quadros valorosos, quadros experientes, que estão ajudando a fazer diagnóstico, pessoas com facilidade, inclusive, de elaboração de diagnóstico, mas não significa que quem está na transição estará no próximo governo do presidente Lula. Prefeito, eu acho que a gente tem tempo ainda. Temos a Raquel Landim para fazer pergunta e o Uripita também. Começa com você, Raquel. Edinho, boa noite. Raquel aqui falando. Edinho, vou voltar na questão do déficit, que você insiste, você falou na sua nota e você insistiu nas respostas ao Márcio e à Basília. Nós sabemos que, findas essas receitas extraordinárias, o governo Jair Bolsonaro deixa, sim, um déficit previsto para o ano que vem. E você defende que esse déficit é um déficit administrável que deve ser utilizado para estimular crescimento econômico, inclusive até com expansão de moeda, que é algo que gera inflação. Não, eu não defendi isso, Raquel, desculpa. Só um minutinho, Edinho. Eu não defendi isso. Eu acho que, deixa eu pegar aqui na sua nota, estabelecer um déficit calculado, administrável, em um momento difícil da base monetária em um momento de vida brasileira. Bem, perdão, eu achei que tinha ouvido você falar isso, mas concluindo a pergunta. Não. Quando você diz que qual é o erro em si, estabelecer um déficit, como fizeram outras economias grandes do mundo para estimular crescimento econômico, isso vai contra o que o presidente Lula disse durante a campanha, que ele foi um presidente que garantiu superávites primários. Ninguém espera do governo Lula que garanta um déficit já neste próximo ano, diante da situação das contas. Mas a minha pergunta, então, é o seguinte, e quando vem o plano para o Brasil voltar a ter superávit? Olha, Raquel, primeiro, também é uma alegria estar aqui dialogando com você, né, por todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. O que eu disse, Raquel, eu jamais disse aqui que eu defendo que o governo priorize a expansão da base monetária. O que eu dei como exemplo é que a economia norte-americana fez isso na pandemia, a economia alemã fez isso na pandemia. Isso não gerou nenhuma quebradeira, nenhuma bancarrota dessas duas economias como exemplo, mas outras economias também fizeram. Porque o que eu estou tentando mostrar é que nós temos que fazer uma inversão da racionalidade, né? Ou tentando estabelecer uma racionalidade que inverta o debate. Por que essas economias... Por que 1 trilhão de déficit público nos Estados Unidos não é problema? Porque tem lastro no PIB. Então, nós deveríamos estar debatendo o que o governo presidente Lula vai estabelecer de políticas públicas para que a gente tenha um crescimento sustentável do PIB. Portanto, se nós tivermos um crescimento sustentável do PIB, esse déficit ele pode ser paulatinamente incorporado ao orçamento. Eu penso, Raquel, e você que conhece economia, creio que até muito mais do que eu, você estabelecer no primeiro ano do governo do presidente Lula
pegando um rombo orçamentário. Né? E por que nós estamos falando de uma PEC? Primeiro, porque tem um rombo que não foi gerado pelo presidente Lula. Por isso que eu digo que o mercado já precificou. O mercado precificou porque o mercado sabia que, para tentar se reeleger, o governo Bolsonaro provocou um rombo nas contas públicas. O que nós estamos dialogando com o Congresso Nacional existe um rombo, existem programas que não podem sofrer descontinuidade, programas de famílias em vulnerabilidade, de famílias em insegurança alimentar. Nós vamos permitir que esses programas sejam interrompidos? Não, então nós temos que pôr para dentro esse déficit, né, ter autorização legislativa para que esse déficit exista, porque ele não foi criado por nós. Não, o que eu estou dizendo... Adinho, a pergunta que eu fiz não é Cristiano, é para frente. Para frente, Raquel, se você pegar todas as economias do planeta, quando você estabelece um déficit racional, que é o que nós estamos fazendo, esse déficit é um déficit necessário, ele é necessário. Por que ele é necessário? Porque ele existe e não foi gerado por nós. Segundo, por que ele é necessário? Para não ter descontinuidade de programas. E terceiro, porque se tiver margem para que a gente possa, por meio de políticas públicas, estimular setores da economia que sejam capazes de gerar emprego, eu penso que isso é favorável, isso é benéfico, porque o estímulo econômico vai gerar impacto no crescimento do PIB. E se o PIB tiver um crescimento sustentável, esse déficit é colocado para dentro do orçamento de forma administrável, de forma tranquila, sem gerar ruídos nos mercados. É isso que eu penso. O que nós deveríamos estar debatendo é como nós vamos fazer com que o PIB cresça para lastrear esse déficit existente hoje nas contas públicas brasileiras. A gente tem tempo ainda para o Yuri Pita. Yuri, por favor. Obrigado, Márcio. Boa noite, Adinho. Prazer estar contigo novamente. Boa noite, Yuri. Ainda no conteúdo da PEC, que agora passou a ser chamada de PEC do Bolsa Família e não PEC da transição, entendo o que você está colocando de ter uma discussão mais ampla, mas esse é o debate que está colocado neste momento e que talvez dê mais tranquilidade para que se faça o debate das ações do governo em termos de expansão de políticas para o crescimento econômico. Duas coisas que queria te ouvir a respeito desta PEC que está em discussão no Congresso. O quanto da conta está sendo atribuído de forma injusta a Lula? Como o senhor disse, tem déficit que foi provocado pelo governo Bolsonaro, mas tem também um apetite do Congresso, dos parlamentares, deputados, senadores, para determinar quais gastos devem entrar nesse espaço que vai ser aberto no orçamento do ano que vem. E a segunda questão, na sua avaliação, deve ser permanente que um programa de transferência de renda como o Bolsa Família fique fora do teto ou de uma futura regra fiscal e que ele tenha uma avaliação própria de quanto é necessário ser pago em transferência de renda para os mais vulneráveis e caso haja uma redução do nível de pobreza no país, aí sim se possa discutir uma redução desse orçamento específico da transferência de renda? Yuri, primeiro acho que você coloca de forma muito inteligente um debate que ele é importante e eu penso que nós estamos fazendo ele do fim para o começo. O que nós temos que debater é o seguinte: o Brasil não pode abrir mão de ter um programa de combate à vulnerabilidade, de combate à fome, de combate à miséria, de combate à pobreza. O Brasil não pode abrir mão de ter um programa como esse. Se nós temos hoje impossibilidade orçamentária, que você estabeleça lá a existência de uma margem para que esse programa exista. Se nós tivermos um crescimento do PIB, se nós tivermos um crescimento sustentável do PIB, e se nós conseguirmos pôr para dentro o déficit orçamentário e houver margem para que esse programa seja custeado com o próprio Tesouro, com o próprio orçamento, está resolvido o problema. Agora, se nós chegarmos no segundo ano de mandato, nós colocamos uma parte do déficit para dentro, mas ainda é necessário se manter um crédito para que o programa de combate à pobreza, à miséria, à vulnerabilidade exista, tá bom, nós vamos manter no segundo ano. Se no terceiro é possível custear com o Tesouro, com recurso do Tesouro, com orçamento próprio, pronto, está resolvido o problema. Então, nós estamos invertendo a lógica do debate. Qual é o centro? Nós temos que ter no Brasil, nós não podemos um país continental
um país líder em produção de alimentos, um país líder em produção de proteínas, nós não podemos conviver com 30 milhões de brasileiros passando fome. Ponto. Esse tem que ser um pacto social. Por isso que eu digo, tem que ser um pacto dos empresários, dos investidores dos mercados, tem que ser um pacto dos governos, um pacto das lideranças políticas, um pacto dos trabalhadores. Ponto. O Brasil não vai conviver com a fome, com a miséria e com a exclusão social. Nós vamos ter programas para isso. Se nós tivermos condições, com o Tesouro, de custear esses programas, está resolvido. Não há por que abrir um crédito adicional para isso. Agora, se nós ainda não conseguirmos superar o déficit orçamentário, né, e houver necessidade desses programas continuar sendo excetualizados, ou seja, eles se tornarem exceção do orçamento, que eles se tornem exceção no orçamento. Então, Yuri, eu penso que nós estamos invertendo o debate, e essa inversão do debate só gera ruído onde não precisa ter ruído. Repito, o presidente Lula fez um discurso no dia 30/10, que ele é histórico. Ele chamou os agentes econômicos a participarem da reconstrução das políticas públicas brasileiras. Ele assumiu o compromisso de governar com responsabilidade, ele assumiu o compromisso de governar sem surpresas, sem sobressaltos, de construir todas as posições dialogando com a sociedade brasileira. Ele tem utilizado um mantra, né? Para que o Brasil cresça, é preciso ter credibilidade, é preciso ter estabilidade, é preciso ter previsibilidade. Então, esse é um ambiente que todo investidor deveria valorizar e nós pararmos de sofrer, como eu digo, por antecipação. Não existirá um Brasil governado pelo presidente Lula sem controle do gasto público. Esse cenário não existirá porque o presidente Lula tem como princípio governar com responsabilidade. Nós estamos conversando com Edinho Silva, que foi coordenador da campanha vitoriosa de Luiz Inácio Lula da Silva e também é prefeito de Araraquara. Quem conseguiu essa entrevista para a gente foi Basília Rodrigues, então nada mais justo do que essa pergunta já no final da nossa entrevista seja dela mais uma vez. Basília, por favor. A gente está aqui num jogo de apostas sobre o tamanho desse espaço fiscal. Antes de mais nada, muito obrigada, Márcio, pela oportunidade de fazer a última pergunta e obrigada também, ministro, por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. De qual espaço fiscal, então, a gente está falando? Qual o tamanho disso ou quanto o senhor sugere? 80 bilhões, 105 bilhões ou 175 bilhões? Ou o céu é o limite? O senhor arrisca um número? Olha, eu vou responder de forma bem direta. O céu não é o limite e esse número vai ser definido pela equipe de transição que está trabalhando na área econômica. Nós estamos falando dos maiores economistas do país, juntos, olhando os números, olhando os dados, tentando construir, né, uma política racional para que a gente tenha um crescimento econômico sustentável. Certamente eles vão achar o número necessário, nem mais, nem menos, o número necessário para que a gente não tenha descontinuidade de programas, para que a gente não tenha famílias em vulnerabilidade, passando fome, passando necessidade, vivenciando uma situação pior do que nós estamos vivendo. Então, o número para que a gente tenha políticas públicas chegando na ponta para quem precisa, esse número certamente vai ser encontrado pelos economistas que estão trabalhando na elaboração das propostas orçamentárias na transição. E eu que agradeço, Márcio, a oportunidade de estar aqui com vocês. Por coincidência, Márcio, você pôs aí uma bancada de pessoas que eu tenho o maior carinho, de jornalistas, de analistas, que eu tenho o maior carinho e muito respeito pelo trabalho que executam. Então, muito obrigado, Márcio, para nesse teu horário eu estar dialogando com esses quadros, né, do jornalismo brasileiro que a CNN aglutinou. Muito obrigado. O senhor tem carinho, eu tenho orgulho. Edinho Silva, muito obrigado pela sua entrevista. Boa noite. Muito boa noite.